Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta então, tratando de ilicitude. Bom, o que a gente viu até aqui foi elementos gerais da ilicitude, do segundo elemento do crime, na teoria geral do delito. Agora, a gente vai entrar num tema que vai nos levar até o fim desse item que nós estamos trabalhando, certo? O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que um fato típico ele é ilícito. Isso para ser crime. Concordam comigo? Para ser crime, o fato típico tem que ser ilícito. A gente dá um nome para isso e os senhores já sabem que nome é esse, né? Nós chamamos isso de indício de ilicitude, certo? Uma coisa a gente tem certeza: se nós temos um fato ilícito, é porque não há dúvidas de que nós tivemos um fato típico. Não existe fato ilícito típico, atípico. Por exemplo, pessoal, tá? Jogar um pincel para cima. Provavelmente esse fato não seja ilícito, mas eu não vou discutir essa questão. E por que eu não vou discutir? Porque o fato não é típico. Lembram da escadinha? Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Se eu mato a questão aqui, eu nem vou analisar o segundo elemento. Agora, se eu considerei que existe um fato ilícito, é porque o fato típico também existe. Certo? Se eu constatar que o fato é lícito, eu também sei que existe um fato típico. Mas quando eu falo indício da ilicitude, quer dizer o que, amigos? Que se eu tenho um fato típico, muito provavelmente ele é também ilícito. Agora, porém, contudo, pode acontecer que a gente tenha, meus amigos, um fato típico que seja lícito. Ora, se ilicitude é algo contrário ao ordenamento jurídico, lícito quer dizer que é algo de acordo com o ordenamento jurídico. Logo é de acordo com o ordenamento jurídico. Vocês entenderam? E aí, meus amigos, o que acontece? Se a gente tem um fato típico mais lícito, a gente tem uma certeza. A gente sabe
que isso aqui não é crime. Porque para ser crime, o fato tem que ser típico, ilícito e ainda culpável. Mas aí eu sei o que vão me perguntar. Vocês vão me perguntar assim, amigos. Mas como descobrir, né? Quando que nós vamos ter um fato típico, porém lícito? Nós vamos ter um fato típico, porém lícito, sempre que a gente estiver diante das chamadas excludentes de ilicitude, ou chamadas também causas de exclusão da ilicitude. Ou seja, nós vamos ter um fato típico, só que embora típico, ele é lícito. E aí, nós não teremos crime, certo? Muitos vão me perguntar assim, mas professor, por que que existem as excludentes de ilicitude? Por que que existem casos que, embora atípico, eles são lícitos? Prezados, o motivo é simples. O direito penal, ele protege bens jurídicos, tá? Ele protege bens jurídicos. Só que o direito penal também sabe que é impossível o Estado estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não consegue isso. Então, em alguns casos, em algumas situações, ele concede permissões para que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos. O exemplo clássico é a legítima defesa. Vocês não concordam comigo que quando o indivíduo age em legítima defesa, ele não está fazendo justiça pelas próprias mãos? E por quê? Porque não é razoável e não há como esperar que o Estado esteja em todos os lugares ao mesmo tempo para protegê-lo. Naquele instante, o sujeito está diante de uma ameaça, uma agressão injusta, atual ou iminente. É um indivíduo apontando uma arma para ele. Não dá para esperar o Estado agir. Então, nesses casos, excepcionalmente, o direito permite que a pessoa haja. Então, quando um indivíduo mata o outro em legítima defesa, se dê em conta, esse sujeito praticou um fato típico. Lá do artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Mas essa conduta é lícita. É lícita por absoluta previsão legal, por permissão do Estado. Ou seja, nós vamos estar diante de uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. E se o fato é típico ilícito, significa que não é crime. Então, amigos, a regra é que o fato típico seja ilícito. Mas quando estivermos diante de um fato típico, mas lícito, é porque nós estamos diante de uma excludente de ilicitude. Ok? Lembrando sempre que as excludentes, elas possuem aquilo que nós chamamos de presunção iuris tantum, ou, aportuguesando, presunção relativa
que é aquela presunção que admite prova em contrário. Então, meus amigos, o que acontece, tá? Nós vamos ter aqui a inversão do ônus da prova. Em um processo penal, vamos supor que o Ministério Público esteja acusando o réu de homicídio. A defesa do réu, certo? Por enquanto, o Ministério Público tem que provar a culpa do réu. Mas daqui a pouco é suscitada a hipótese de legítima defesa. Nesse momento, presume-se a legítima defesa, mas inverte-se o ônus da prova. A defesa vai ter que provar que houve uma legítima defesa. Mostrar que os requisitos ali estão. Tem que provar que uma excludente de ilicitude está presente. Não só legítima defesa, qualquer excludente da ilicitude. Certo? Então, cuidem também com esse requisito que versa sobre a presunção. A presunção não é iure et de iure, ou seja, que não admite prova em contrário. Admite, tanto admite que nós vamos ter aqui, inclusive, uma inversão do ônus da prova, certo? Bom, dito isso, a gente sabe que a gente está na introdução dessas excludentes, né? A gente precisa ter em mente aqui também a questão que envolve a nomenclatura. Por quê? Pelo seguinte, tem nomenclaturas que cabem para as excludentes de ilicitude, outras não. E isso muitas vezes vem em prova. Nomenclatura. Como elas podem ser chamadas? Bom, alguns nomes são bem conhecidos, né? Por exemplo, excludentes. Alguns, inclusive, até completam, né? Excludentes de ilicitude. Também podemos ter a figura das discriminantes. Podemos ter também as chamadas justificantes. Pode ser também as causas de justificação. Podemos ter também, amigos, as chamadas eximentes. Tudo isso aqui versam sobre as excludentes de ilicitude. Exclui o crime, discrimina, não há crime. Justificantes, causas de justificação significa o quê? Que o comportamento do agente é justificável, ou seja, justifica, tem razão, o Estado autorizou. Eximentes, exime de qualquer crime. Agora cuidem com essa palavra aqui. Já veio questão em prova dizendo que dirimentes são causas de exclusão de ilicitude. E muita gente marcou como certo. Na verdade, amigos, isso está errado.
dirimentes, elas são excludentes de culpabilidade. As dirimentes nós vamos analisar somente no terceiro elemento do crime. Certo? Cuidem isso. Ou então as causas de exclusão de culpabilidade, né? Não é o momento. Não confundam dirimentes com essas expressões que estão aqui. Certo, pessoal? Então, muito cuidado em relação a esse ponto também. Bom, dito isso, a gente vai passar agora para a lei. Previsão legal. Certo? Previsão legal. Onde é que nós vamos encontrar as excludentes de licitude? Primeiro, que nós temos uma causa supralegal. O que quer dizer causa supralegal? Causa supralegal, amigos, quer dizer apenas fora da lei. Está fora da lei, certo? Mas é necessário que ela exista. Está fora da lei, mas ela tem que existir, até porque o ordenamento jurídico, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser cerrado, fechar todas as possibilidades. Então, como causa supralegal, nós temos o consentimento do ofendido. Aliás, é o primeiro instituto que nós vamos trabalhar. Consentimento do ofendido, o primeiro instituto. Agora, quando a gente fala em previsão legal, certo? Nós vamos ter, amigos, duas formas. Primeiro, a causas genéricas ou gerais. B, letra B, causas específicas ou especiais. Causas específicas ou especiais. Ok? Bom, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: as causas genéricas ou especiais são as clássicas, são as tradicionais, são aquelas, meus amigos, que aparecem, certo? O tempo inteiro em prova, que são melhor trabalhadas na doutrina, certo? Que são as mais comuns. E elas estão
na parte geral do Código Penal. De forma mais precisa, no artigo 23. Lá no artigo 23, vocês vão encontrar 4 causas genéricas ou gerais de exclusão de ilicitude. Vocês vão encontrar o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e ainda o exercício regular de direito. Já adiantando, os senhores precisam saber os 4 de cor, porque pode vir uma questão em prova querendo que os senhores conheçam esses 4. Então, tem que conhecer. Certo? Temos então que cuidar isso. Segunda situação, pessoal. Causas específicas ou especiais. Essas nós vamos encontrar na parte especial do Código Penal e também em legislação especial. Certo? Parte especial, onde é que a gente encontra? Bom, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui o artigo 23 do Código Penal. Vamos lá no 23. Estou chegando nele. Está aqui. Vejam o título. Exclusão de ilicitude. O título está ali, está bem claro, né? Exclusão de ilicitude. Não há crime, então não há dúvidas. A gente não pode ter dúvidas de que as excludentes de ilicitude excluem o crime. Já caiu em prova a questão dizendo que as excludentes de ilicitude isentam de pena. Não. Elas excluem o crime, tanto que diz aqui, ó, não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício irregular de direito. Os próximos artigos ali, um parágrafo fala do excesso e os outros 2, 24 e 25, falam respectivamente do estado de necessidade e da legítima defesa. Certo? Então, a gente precisa, de qualquer maneira, certo? Nós temos que cuidar essa questão envolvendo, amigos, a excludente de ilicitude. Todavia, como eu disse para vocês, nós temos causas específicas ou especiais, que também estão na parte especial. Primeiro eu vou botar aqui no quadro, depois nós vamos olhar o que são elas.
Na parte especial do código, nós temos algumas. Por exemplo, vamos pôr em azul aqui para destacar. Nós temos, por exemplo, o artigo 128. Está aqui. Nós temos, por exemplo, o artigo 142. Nós temos, por exemplo, o artigo 146, parágrafo 2º. Opa. Vejam, tudo parte especial. Nós temos o artigo 150, parágrafo 3º. E temos ainda o artigo 156. Vocês estão vendo aqui 5 hipóteses que geram o mesmo efeito desses 4 aqui. Vamos dar uma olhadinha agora neles? Vem comigo. A gente começa lá no 128. O 128, amigos, são casos de excludente de ilicitude relacionados ao crime de aborto. Deixa eu só fechar aqui a porta. Cento e 128. Por algum motivo ela está abrindo com frequência, não sei porquê. 128. Está aqui. São casos de aborto que o Estado permite que se pratique. Isso aqui, amigos, é uma causa específica de exclusão de ilicitude. Não aborto necessário. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se é o médico, é uma excludente de ilicitude específica. Se for qualquer do povo, é estado de necessidade de terceiro. Será visto mais para frente. Segundo, pessoal, tá? Segundo, não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E o outro, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Tá aí, certo? Tá mais um exemplo. O outro, o 142. Vamos lá no 142. Envolve os crimes contra a honra. Exclusão de crime. Lembram lá na parte geral, excludentes de ilicitude? Aqui, exclusão de crime. Não constituem injúria ou difamação punível. Tudo bem que aqui fala impunível, mas o título fala exclusão de crime. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica, conceito desfavorável emitido por funcionário público. Tudo isso será visto quando nós trabalharmos os crimes contra a pessoa, certo? Então, tá aí outro exemplo. O próximo é o 146, parágrafo 2º. O constrangimento ilegal. Aliás, parágrafo 3º, né? 146, parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo, ou seja, exclui o crime de constrangimento ilegal. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente
ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. 2. A coação exercida para impedir o suicídio. São excludentes de ilicitude também. O fato é típico de constrangimento ilegal, mas é lícito, é permitido. O próximo que nós temos, então, é o artigo 150. 150, violação de domicílio. 150, parágrafo 3º, olhem lá, não constitui crime, já começa deixando bem claro, né? Começa deixando bem claro. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado, ou na iminência de o ser. Temos outra causa ali, então, deixando isso claro para nós. E ainda nós temos o artigo 156. 156. Gostaria que vocês anotassem todos esses crimes que eu estou falando. 156. O artigo 156 é furto de coisa comum. E aí nós temos o parágrafo 2º, que diz: não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Furto de coisa comum é quando existe algo, né, por exemplo, de pessoa jurídica, e se a cota que não excede a cota for daquela pessoa ali, está resolvida a questão, né? Não tem por que haver punição para isso. Então, a gente viu aqui que a parte especial traz uma série de situações, a parte especial do Código Penal. Mas nós temos também, meus amigos, e é isso que eu queria que vocês cuidassem, nós temos também causas de exclusão de ilicitude na parte de legislação especial. Sim, legislação especial. Nós temos, na verdade, 3 que eu gostaria que vocês cuidassem aqui. A primeira é o artigo 10 da Lei 6358 de 78. A segunda, artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. E letra C, nós temos o artigo 37 da Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Nós também vamos encontrar ali. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, vamos ver o que está acontecendo ali. Muito bem. Artigo 10 da Lei 6358 de 78. Vamos pegar essa lei. Lei 6358 de 78. Que envolve, né, versa sobre os serviços postais. Vamos lá para o artigo 10. Aqui está. Vejam que ele já começa dizendo, não constitui, não tem a palavrinha ali, mas vocês podem subentender, não constitui crime de violação de sigilo da correspondência postal à abertura de carta, endereçada ao homônimo, no mesmo endereço, indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos, indícios de conter valor não declarado, que deva ser inutilizada. Esses casos são casos em que não vai haver o crime previsto nessa lei que vocês estão vendo.
Dando sequência, a gente vai agora para o Código Civil. Código Civil. Vamos para o Código Civil. E no Código Civil nós vamos lá para o artigo 1210. 1210. Parece que vai demorar, mas não vai. Não vai porque eu já estou lá no 800. Estou chegando. 1210 é questão do esbulho. Esbulho. Está aqui. Dos efeitos da posse. Envolve direito civil. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. E aí vem o parágrafo primeiro, que é o que nos importa. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Ou seja, ele pode agir pelas próprias mãos. E isso vai caracterizar excludente de ilicitude. Certo? Isso vai caracterizar aqui para ele a excludente de ilicitude. Então, muito cuidado, pessoal, em relação a esse ponto também. Certo? Está aqui. Contanto que o faça logo os atos de defesa ou de desforço, não podendo ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. E por fim, vamos agora para o artigo 37 da Lei dos Crimes Ambientais. Artigo 37. Está aqui. Ele está dentro de um capítulo que diz respeito aos crimes contra a fauna. Abater animal silvestre, selvagem, é crime ambiental, mas não será se encaixar no artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado. Em estado de necessidade, que também está lá no artigo 23, para saciar a fome do agente ou de sua família. Não é para fazer um assado, para fazer um churrasco. Cuidem isso. 2, para proteger lavouras, enfim, né? Animais daninhos, nocivos, isso pode prejudicar também. Nesses casos, nós temos as excludentes. Então, aqui no quadro, senhores, está diante de vocês as causas gerais, que são as que nós vamos ver depois do consentimento do ofendido, e as especiais, que aqui estão, que geralmente se estuda quando a gente trabalha os crimes em espécie. Então, vamos cuidar também essa característica. Agora eu vou apagar aqui. A previsão legal está resolvida. A gente tem agora, meus amigos, a questão dos elementos.
elementos das excludentes de ilicitude. Como assim? Do que eu estou falando? Pessoal, é o seguinte, uma coisa a gente sabe, tá? Uma coisa a gente sabe. As excludentes de ilicitude, elas possuem elementos objetivos. Que são aqueles que estão na lei. São aqueles que estão contidos na lei. Agora, como é que será que fica elementos subjetivos que envolvem o agente, que envolvem o indivíduo? Como é que fica isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O A, ele tem uma rusga antiga com o B. Tá? E movido pela vingança, ele efetua um disparo em B vindo a matá-lo. Todavia, fica demonstrado, no caso concreto, que naquele instante, B iria jogar uma bomba para dentro da casa de C para matá-lo. A pergunta que se faz é: eu devo aqui acolher a legítima defesa de terceiro ou não? Pela lei, tá tudo certo. Pela lei tá tudo certo. O indivíduo repeliu uma injusta agressão, porque o B não tinha permissão do Estado para jogar a bomba na casa de C. Essa agressão era atual, para preservar, né, a direito de outrem, e nesse caso, amigos, ele usou moderadamente dos meios necessários, está tudo ok. O cenário está tudo certo para a legítima defesa. Só que o A não sabia que o B tinha uma bomba para jogar lá. Se nós entendermos que basta os elementos objetivos, o A está abrangido pela legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude. O A está amparado pela excludente de ilicitude. Agora, se nós nos basearmos pela necessidade de um elemento subjetivo, ou seja, meus amigos, esse elemento subjetivo seria ele ter ciência de estar agindo numa excludente de ilicitude, ele seria processado e condenado pelo homicídio. E aí? E aí que eu vou deixar claro para vocês agora. Os elementos para configurar uma excludente de ilicitude são esses dois. Os objetivos. Tem uma linha de entendimento mais antiga que dizia que só os elementos objetivos bastavam. Nesse caso, ele deveria ser absolvido. A linha mais atual exige também elemento subjetivo. Ou seja, ele não está na lei, mas o indivíduo tem que saber que está agindo em uma excludente de ilicitude. Necessariamente, obrigatoriamente. Certinho? Se vocês tiverem ouvido um ruído aqui fora, é porque estão cortando grama, certo? Espero que não esteja
Ok, então, pessoal, quanto à questão dos elementos, cuidem esse ponto. Seguindo, dando sequência aqui, agora nós vamos falar o seguinte: causas de exclusão de ilicitude e aspectos processuais. Isso é muito importante, amigos, a gente tem que cuidar, certo? Bom, o que a gente tem que saber? Qual é o papel de cada personagem no processo quando ele se depara com uma causa de exclusão de ilicitude? Quem são as pessoas que eu vou botar aqui, que nós temos que saber? Eu vou botar aqui autoridade policial, eu vou botar aqui MP, eu vou botar aqui juiz, certo? Aqui estão. Bom, delegado, autoridade policial, ele não tem escolha. Ele precisa concluir o inquérito e remeter ao juiz. Ele precisa concluir o inquérito e remeter ao juiz, certo? Não tem escolha, porque não é competência e prerrogativa dele. Não é competência e prerrogativa dele. Ao delegado, incumbe somente a análise de tipicidade. Não incumbe a análise de ilicitude e culpabilidade. Mas e ao MP? Bom, se o Ministério Público perceber nos elementos de investigação, no relatório do inquérito, que o indivíduo agiu em uma excludente de ilicitude, a função do MP é requerer o arquivamento do inquérito. Aqui está. Essa é a função dele. Requerer. Requer para quem? Para o juiz. Ah, professor, e se o juiz não concorda? Aí, meus amigos, os autos vão para o procurador-geral. E o procurador-geral vai dar o voto de Minerva. Se o procurador-geral concorda com o MP, o juiz não tem escolha, o juiz tem que arquivar o inquérito. Se concordar com o juiz, ou ele mesmo, o procurador, oferece denúncia, ou nomeia outro procurador para oferecer, certo? Então a função do MP é essa, requerer o arquivamento. A função do juiz, amigos, é rejeitar. O juiz rejeita por força do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal.
O juiz não pode receber uma denúncia se houve legítima defesa, ou estado de necessidade, ou excludente de licitude qualquer. Por quê? Porque excludentes de licitude excluem o crime. E nós podemos só ter uma denúncia aceita se o fato é criminoso. Então o juiz ele precisa rejeitar. Ah, professor, mas ele tem dúvida nesse momento. Ele tem dúvida se rejeita. Bom, ele tem depois então um segundo momento que ele pode proferir a chamada absolvição sumária, que está lá no artigo 397, inciso 1 do Código de Processo Penal. Mas cuidado, o juiz só vai absolver sumariamente se ele tiver certeza, se não houver dúvida alguma que o sujeito agiu em uma excludente de licitude. Se houver dúvidas, o juiz vai então fazer o quê? Deixar o processo andar. O juiz vai deixar o processo seguir. E por que ele vai deixar o processo seguir? Por que motivo? Porque durante o processo ele vai poder sanar as dúvidas. Ele vai poder sanar as dúvidas que ele tem. Então ele vai fazer com que o processo siga. Se deram conta? Perceberam isso? Agora, se ele tem dúvida, o processo seguiu e no final ele continua com dúvida ou tem a certeza, aí ele vai dar a absolvição final. Com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Aqui estão as funções, então, do juiz. Certo? Agora surge uma questão importante, que é a questão envolvendo a prisão provisória. Questão envolvendo prisão provisória. Bom, vocês sabem que a prisão brasileira, ela foi alterada, vai fazer 10 anos ano que vem, com a Lei 12.403. Tá, alguém vai perguntar aí no tribunal do júri, professor. Bom, no tribunal do júri, se o juiz tem certeza da excludente de licitude na primeira fase, ele não pode pronunciar o réu. Se for para júri e os jurados reconhecerem a excludente de licitude, é causa de absolvição. Lei 12.403 de 2011, tá? Versa sobre os casos de prisão provisória, de prisão em geral. Eu vou pegar o Código de Processo Penal aqui, vocês acompanhem comigo. Nós vamos lá para o artigo 310. Lá para o artigo 310. Eu não compilei. Bom, faz parte. Olhem aqui, por gentileza. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Bom, toda aquela regrinha que vocês já estudaram no CPP, tá? Mas a questão agora é o seguinte, pessoal. Aqui diz, ó,
relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva. 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, mas o importante vem aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz assim, ó. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes, nos incisos 1, 2 e 3 do caput do 23 do Código Penal, só entendendo, esses incisos do artigo 23 são as excludentes de ilicitude genéricas. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Então está dizendo aqui o seguinte, se o juiz verificar no auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em uma excludente de ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Aqui eu quero que vocês cuidem. Aqui basta a suspeita. Vejam, aqui basta a suspeita, meus amigos. Isso é muito importante. Porque se o juiz tiver certeza da legítima defesa, nesse momento, ele não vai conceder liberdade provisória. Ele vai fazer outra coisa, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ele vai fazer outra coisa. Vamos pegar a Constituição? Aqui está a Constituição. Artigo 5º, inciso 65. Acho que é 65. LXV. LXV, vamos lá. Está aqui. Se ficar demonstrado de forma clara e inequívoca, por exemplo, chegou para o juiz um auto de prisão em flagrante em que ficou demonstrado que o indivíduo ia tomar um tiro e rapidamente sacou a arma e matou. Ficou claro, com testemunhas, com áudio, com vídeo, com tudo. O juiz não vai conceder liberdade provisória. O juiz vai fazer isso aqui, ó. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Se deram conta? Viram a diferença, pessoal? Viram a grande questão? Então, aqui no quadro, o que vocês têm que cuidar? Em relação à prisão, juiz. Até porque o único que decreta prisão é o juiz, né? Enfim, vocês sabem disso. Juiz. Suspeita, excludente ilicitude. Concede liberdade provisória. Artigo 310, parágrafo único, CPP. Juiz tem certeza. O que ele vai fazer? Certeza do quê? Da excludente de ilicitude. Ele vai e relaxa a prisão. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição de 88, a prisão é ilegal porque não é crime. Excludente de ilicitude não é crime. E lembrando ainda, pessoal, que estou falando de prisão provisória diversa.
várias, ok? Várias, mas não esqueçam que existe uma tradicional que é a prisão preventiva. E a prisão preventiva, olhem o que diz o artigo 314 do nosso CPP. Tá aqui, ó. A prisão preventiva em nenhum caso, será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições dos incisos 1, 2 e 3 do caput do 23 do Código Penal. Esses aqui são as excludentes de ilicitude. Não cabe prisão preventiva. Certinho? Muito bem. E assim, meus amigos, nós fechamos as excludentes de ilicitude gerais. As regras gerais de exclusão de ilicitude. A gente precisa agora, necessariamente, entrar num ponto crucial. Que ponto crucial aí é esse, meus amigos? São as excludentes em espécie. São as excludentes em espécie. E dentre as excludentes em espécie, nós vamos começar com a causa supralegal, que é aquela que não está prevista em lei. Mas isso, obviamente, é assunto para a próxima aula, para o próximo bloco. Agora é a hora do cafezinho, dá uma relaxada e daqui a uns minutos vocês cliquem no próximo vídeo e estará lá diante de vocês. Valeu, meus caros. Até mais. Tchau, tchau.